Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM. Sempre uma honra, uma alegria muito grande de nós estarmos aqui e, na medida das nossas possibilidades, entendimento, levarmos a todos vocês que nos ouvem uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, de otimismo, que é isso que o Evangelho de Jesus traz a cada um de nós. E foi exatamente por isso, né, que esse nosso grande irmão fez o que fez, deixando a cada um legado de esperança, é claro, um legado de certeza, mas também uma questão onde cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Então nós nos sentimos sempre honrados em podermos estar aqui e compromissados, né, em tentarmos levar a vocês que nos ouvem uma mensagem fiel àquilo que está no Evangelho de Jesus, para que todos nós, irmãos menores, possamos simpatizar com esta mensagem, possamos permitir que ela adentre, né, permeie os nossos corações, onde aí sim cada um de nós passamos a fazer a nossa parte dentro dessa grande estrutura que é a família universal, né? Família universal que eu digo na questão Deus Pai e na questão criação, criaturas, né? É um só Pai e o resto é tudo criação, né, de Deus, é a vontade, o amor infinito do nosso Pai que se manifesta em diferentes níveis que a gente pode observar, não só através da própria humanidade, como também através da natureza. Então, sempre uma honra para nós. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. É interessante que o ser humano, ele precisa ter... ele precisa estar dentro do conjunto ao qual ele faz parte. Meio vaga a frase, mas assim, tentando explicar. Quando a gente vai levando a coisa meio sem compromisso ou meio sem entender dentro do que tu tá e de que forma tu tá fazendo parte, a tua vitalidade ela é mais baixa. No momento em que tu te insere, tu compreende, tu sabe as tuas possibilidades, tu ganha ânimo, tu tem mais vontade, vamos dizer assim, tu tem mais dinamismo ou até mais vida. Por que eu digo isso? Porque é fundamental, penso eu, e os livros nos ensinam nesse sentido, que nós temos que compreender o nosso contexto. E o nosso contexto envolve desde nós até Deus, e entre nós e eles. E ele tem uma variedade de pequenos detalhes que compõem o nosso dia. Tem os 7 degraus de Jacó, a escada de Jacó. Para chegar até ele, né? É. Porque aquela impressão que nós já ouvimos muitas pessoas dizerem, às vezes, no fim da vida, puxa, minha vida foi uma vida vazia, sem sentido. Eu perdi o meu tempo, a minha energia, com coisas desnecessárias. Então, o que a gente tenta levantar, que é o ensinamento, a doutrina espírita, é bom esclarecer, ela não veio trazer nada de novo, entre aspas. Ela trabalha em cima do Evangelho de Jesus, explicando de uma forma para nós que ainda não compreendemos, de que forma que essas palavras, esses ensinamentos, eles têm validade. E isso dá para nós essa vitalidade que a gente fala. Porque quando tu sabe que tu é uma parte desse jogo e uma parte totalmente responsável e ativa perante os teus acontecimentos, muda totalmente. Tu não fica naquela de choramingar, dizer, pá, mas as coisas acontecem fora da minha vontade, fora da minha razão ou daquilo que eu estou fazendo, das minhas causas. A gente passa a perceber que, agindo de determinada forma, existe uma correspondência
de ação. Então, acho que isso é muito, muito interessante enquanto vivos que nós estamos, né? Nós trabalhamos numa casa espírita há mais de 30 anos, né? E dentro de uma casa espírita surgem sempre essas questões, né? Surgem sempre essas dúvidas, onde que as pessoas chegam muitas vezes até nós e nos dizem, né? Pô, tudo aquilo que eu estou passando é karma, né? Tudo aquilo que eu estou vivendo, por que está acontecendo tudo isso comigo, que eu sou um cara bom, né? Então, buscando até em nós, né, essas respostas. E essa semana mesmo, teve um amigo meu que levantou esse mesmo questionamento, né? Que tipo, essa questão que eu estou pagando uma coisa que eu não estou gostando, né? Entende? Aí eu disse assim para ele, tudo depende da maneira como tu vê as coisas, né? E tudo começa também de uma maneira muito simples. Ou seja, se tu acredita que Deus existe, se tu acredita que Deus é bom e é justo, se tu acredita que tu é filho de Deus, e ser filho de Deus significa dizer que somos herdeiros, ou seja, que carregamos dentro de nós, né, os atributos do nosso Pai, e o nosso Pai, né, por criação, estendeu sobre cada um de nós toda a sua herança, né, que é essa questão material ao qual nós estamos aqui. Que até eu falei para ele, falei assim, eu digo, tu já pensou que nada é teu? Tu está reclamando e nada é teu. Nem o corpo não é teu. E tu vai ter que prestar conta deles. Então, quer dizer, se tu entende de um Deus que é bom, de um Deus que é Pai, se tu entende que tu está aqui de passagem, né? O que vai acontecer? Tu vai ficar questionando, tu vai ficar duvidando, tu vai ficar, como tu próprio colocaste, te lamuriando por uma situação? Se essa situação ela está correta? Se essa situação ela está justa, certa, dentro da vontade do Pai? É que nós, né, não queremos entrar pela porta estreita. A maioria de nós quer arrumar atalhos, situações, culpados que determinem, né, o nosso sofrimento, e o próprio sofrimento ele nos coloque numa posição de vitimismo. E hoje em dia não é isso, né? Hoje em dia o convite é exatamente outro, né? Não cabe mais esse tipo de ação, né? De atitude, não é nem de ação, de atitude. Porque a questão da reclamação, ela é muito clara, se a gente olhar compenetrado para ela. O que muda? Nada. Não resolve o problema, nunca resolve o problema. Pior, aumenta o problema. Porque além do problema continuar existindo, dentro de mim, eu fico mais incomodado, eu fico mais nervoso, mais perturbado, mais agitado, e a minha saúde, até o ponto de chegar na questão física, que é o que a gente vê, porque já está instalado em outros aspectos, mas até o ponto de chegar na questão física, e muitas vezes me causar um terceiro problema, que daí eu tenho que dar conta disso, aí eu tenho que... Só que como eu tenho um hábito de lamentação ou de queixa, eu ainda continuo achando que aquilo ali está errado, que eu sou uma vítima, e aí eu vou aumentando mais ainda a coisa. Que foi o que foi colocado, que só depende do lado para que tu olha. Se nós olharmos para aquelas pessoas que estão, entre aspas, numa situação mais favorecida que a nossa, possivelmente nós até nos sintamos apáticos, esquecidos, separados, né? Agora, se tu olhar para trás de ti, que é muito mais gente, que tem muito mais gente, que conclusão tu vai chegar? Tu vai chegar que tu foi esquecido? Que tu tá... Não,
né? Então, por isso que é toda uma questão de posicionamento, de visualização. Então, se tá tudo certo, né? Deus é Pai bom e justo, e tu tá dentro desta corrente evolutiva, não cabe a ti julgar a obra. Né? Julgar a obra significa dizer o quê? Ficar reclamando. Ficar reclamando. Porque não cabe a ti. Cabe a ti fazer a tua parte no momento evolutivo em que tu te encontra. Como um bom filho, tu vai fazer o teu trabalho. Né? Até eu citei para ele a questão assim, de um exemplo, eu dei um exemplo assim para essa pessoa. Eu digo, olha, numa grande obra, né? Na construção de um grande prédio, por exemplo, entra todo mundo, engenheiros, arquitetos, mas veja bem, até o menor de todos os serventes, ele tem que fazer um serviço bem feito. Porque se ele não fizer um serviço bem feito, vai repercutir em toda a obra. Em toda a obra. Então, nós ficamos aqui cuidando, porque o engenheiro chegou com uma Land Rover, o engenheiro ganha 35 mil por mês, e nós estamos aqui passando a vassourinha e ficamos ali, tendo até raiva dele às vezes, querendo que ele trupique, né? Por quê? Porque nós estamos ganhando 1.500, ou sei lá quanto é que é, né? E ele, tudo isso. Mas se tu olhar para trás, né? Tem aqueles que nem estão trabalhando, e tu está trabalhando, tu pode fazer alguma coisa dentro dessa grande obra. Então, o Evangelho, nos nossos dias, até te falei, né, Antônio, que hoje eu trouxe o Evangelho, eu vou abrir ele de uma forma direcionada para que a gente trabalhe mais uma vez nessa questão tão importante que é a essência do Evangelho nos nossos dias. Porque o Evangelho, ele não é historinha de criança, ele é posicionamento de alma. Não tem como servir a dois senhores. Entende? Que a gente... E é exatamente isso. Então, quer dizer, tudo bem, tu tá passando por isso. Então, tu questiona que de repente seja teu karma e tal. Mas tu está servindo a quem? Se tu está servindo a Deus e a função dentro desta grande obra seja um pouco mais penosa do que um irmão teu, faz o trabalho bem feito. Dá o teu melhor para te galgar posições melhores com o passar do tempo. Mas nós somos assim. A gente leu 2 livros, ou foi na casa espírita 3 vezes, ou foi na benzedeira uma vez que tu tinha que ir 3, tu já quer melhorar. E tu acha que tu sabe de tudo e que as coisas têm que acontecer. E que de hoje para amanhã, tudo aquilo que era ruim vai ficar bom. Que ilusão. Né? Tudo aquilo que, digamos assim, a posição que eu estava, amanhã eu já vou ter um carro novo, casa nova, mulher nova, tudo novo. Porque e eu velho. Porque eu descobri uma coisa nova. E eu velho, né? Velho nas atitudes, eu digo, não é no corpo, né? Fazendo as mesmas coisas, achando que o mundo melhorando vai ficar maravilhoso. Não vai, né? Sim. Aí eu disse assim para ele, que é nesse ponto que eu quero chegar, né? Aí eu disse assim para ele, mas veja bem, eu disse, olha para trás, olha para ti mesmo. Tu te conhece um pouco. Bota 30, 40 anos nisso. Olha como é que tu era. E olha como é que tu é hoje. Hoje, tu não pode dizer tranquilamente que tu é uma pessoa muito melhor? E tu é uma pessoa, eu disse até para ele, uma pessoa sortuda, abençoada. Por quê? Porque hoje tu tem um pouco da consciência de Deus. Porque hoje tu tem um pouco do entendimento da lei. E que se tu te colocar com aquilo tudo que tu aprendeu, digamos, né, numa posição de trabalho, tu tem dentro de ti o maior de todos os tesouros, que é qual? Que é a consciência de um Deus que é Pai, bom e justo, e que tudo se organiza pela vontade dele. E mais, que tu é herdeiro. Ou seja, que se tu fizer o teu trabalho, tu sempre terás sobre ti mais e mais, pelo infinito amor
do Pai. Que vai estendendo sobre ti, né? Que vai estendendo sobre ti. Por quê? Porque Jesus, né? Muito bom, servo bom e fiel, como foste fiel no pouco. Então, eu te dei aquela pequena missão, tu desenvolveu ela bem, eu vou estender para ti um trabalho maior, porque tu está me representando, tu está me amando, entre aspas, coisa que a gente não faz, sobre todas as coisas. Então, como tal, eu estendo sobre ti, né, aquilo que eu quero, e tu te torna um instrumento daquilo que eu quero nessa grande transformação que é a nossa caminhada para a consciência de Deus. Então, assim, muitas vezes nós temos o conhecimento, mas o conhecimento, ao invés dele nos comprometer, né, na questão de fazermos o nosso trabalho, esse mesmo conhecimento, ele nos convida, né, a aqueles atalhos, aquelas situações onde que a culpa é dos outros. Né? De tipo assim, mas eu estou sofrendo, o que é isso? É o karma? É obsessão. Né? É obsessão, culpa dos espíritos, ou culpa do meu vizinho, coisa e tal. É de pensar, né? É de estudar, não é de pensar, é de estudar. Porque a gente não sabe um monte de coisa e fica jogando para cima questões que a gente não compreende. Para ver como a gente é desorientado, né? Nós, seres humanos, a gente valoriza muito mais a questão da materialidade. Então, uma pessoa bem-sucedida aos olhos do mundo é aquela que materialmente conseguiu acumular, né? Tá bem de vida, como se diz. Não querendo entrar na questão se está certo ou está errado, porque depende de tudo, uma série de acontecimentos. Mas assim, como é que nós estamos nos sentindo internamente? Sendo bem-sucedido ou não? E dentro desses dois tem uma série de outros matizes ali, dá para chamar, né? Tem uma gama muito grande. Mas como é que eu me sinto dentro? Será que o que eu estou fazendo está repercutindo de uma forma a me deixar sereno? Ou me deixa cada vez mais agitado a minha postura? Esse exemplo que tu citou, desse teu amigo, e isso se enquadra para qualquer um de nós, da transformação de hoje. Olha como tu está melhor hoje, tanto tempo depois, se a gente pega um ponto de partida lá atrás. É porque ele vem caminhando dentro da busca do conhecimento, a tal ponto que, num degrau evolutivo dele, ele já chega no ponto de consciência de dizer assim, coisa que ele consegue, e que outros irmãos nossos não. Ele já estava falando em karma, ele já estava falando em lei de justiça. Já tem uma compreensão. Ele já tem um entendimento da mecânica, né? Só que dentro da própria mecânica, ele queria arrumar, né? Tem as coisas do mundo, né, que ficam nos puxando. Né? Porque, eu não matei ninguém, não fiz mal para ninguém. E tô levando. E sofro que nem um cachorro. Que bem-aventurado sou eu. Onde é que está a promessa, né? Mas é isso que eu digo, que é essa melhora, vamos dizer, quando a gente olha para trás e diz assim, puxa, como eu melhorei, é porque houve algum tipo de renúncia para algumas coisas e uma mudança de foco, né? Muito grande, porque senão, se eu continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia lá atrás, quando eu era mais ignorante, vamos dizer assim, não digo ele, eu estou dizendo eu, né? Sim. Eu continuo sendo o mesmo, eu não progrido, eu estaciono. Então, para todos nós, quando nós olhamos, e eu não falo de novo na questão da material, mas na questão como ser humano, a gente olha e diz assim, mas por que que eu me tornei diferente? O que que eu fiz para ser diferente? E a gente vai ver que realmente a gente começou a ter algumas manifestações daquele DNA de Deus que tu falou, de forma mais cotidiana. Eu comecei a ser um pouco mais observador da onde eu tô e presente naquilo. Sim, porque na realidade essa grande transformação, essa maturidade, ficar velho dentro de um processo criativo é assumir postura. Maturidade é a palavra bem, né? Que diz muito. É assumir postura. E Jesus disse, né? Ou é quente ou é frio. O morninho eu cuspo fora. O que é quente ou frio? Ou é
ou não é? Ou é Deus ou é mamão. Essa história, né? Eu tinha me esquecido daquela piada. Essa história, tu entende de ficar em cima do muro? Cara, isso aí não existe. Que ilusão. A piada é assim, né? Tem o chefão lá dos trevosos, né? Olhando assim para a imensidão e olhando todas as extensões, né? Daquilo que era dele. E bem no fundo, assim, tem um muro. E um monte de gente em cima do muro, né? E nisso chega perto dele o braço direito dele, o capataz, né? E diz assim, patrão, né? Se tudo isso aqui é teu, né? Por que tem tanta gente que fica em cima do muro? Ele diz, fala baixo, que eles não sabem que o muro é nosso. Ou seja, o cara que está em cima do muro está do lado de lá. Não está do lado de cá. Para estarmos do lado de cá, é fazermos aquilo que manda a lei. A lei, muito bem, isso foi bem. Não, porque é bem isso. O bem ele tem que ser feito. Não fazer o mal não é fica em cima do bom. Muro. É em cima do muro. Não fazer o mal, tu está em cima do muro. Tu tem que fazer o bem para sair de cima do muro e ir pro lado de lá do muro. Porque senão o muro é do cara de cá. E pior que é do cara mesmo. Porque aqueles que atendem a lei não precisam de muro. Entender? Aqueles que atendem a lei, eles não precisam de guarida, eles não precisam de pessoas que os limitem. Né? E dos atributos do Pai é exatamente isso, o livre-arbítrio. Ele deu o livre-arbítrio para nós, para que fizéssemos nós aquilo que bem entenderíamos. Mas ele sempre deixou, digamos assim, um legado, uma herança grandiosa, que é o exemplo dos nossos irmãos maiores, né? Para que a gente, digamos, não se perdesse. Essa é uma piada, mas é uma piada com um fundo de verdade muito grande para às vezes, nos chamar a atenção, nos abrir os olhos, nos levantar as orelhas, porque em várias situações, às vezes, do nosso dia a dia, a gente se encolhe, né? Diz, sim. Isso aí não é problema meu. Tu te faz de louco, né? Não é problema meu, eu não vou me meter com essa gente ruim aí. E, na realidade, é tudo uma questão bem, assim, forte, né? Então, o Evangelho é para os fortes mesmo. É para aqueles que tomam ele, que era aquilo que Jesus dizia, né? Todo aquele que meter a mão na charrua e olhar para trás não é digno do reino. A charrua é um arado, né? Todo aquele que botar a mão no trabalho espiritual e ficar medindo o teu próprio trabalho, porque é caro, não é digno. Porque o cara que bota a mão no trabalho, ele faz aquilo que ele faz movido, né, pela verdade, movido pela grande estrutura, que é um Deus que é Pai bom e justo, que não cai um fio do teu cabelo sem que Deus o saiba, que tu tem que fazer o teu trabalho, tu tem que fazer a tua parte, que a porta é estreita, né? Que verdadeiramente a questão da virtude, ela é difícil, principalmente nesses níveis que nós estamos hoje, onde o materialismo deita e rola, onde até eu estava lendo uma mensagem, né, que fala da questão da torpeza, né? O que é, inclusive foi uma mensagem da espiritualidade. Sermos torpes é 10 vezes mais do que ser malvado, né? A torpeza, assim, é uma coisa terrível. Maquiavélica. Que é a questão da iniquidade, também que a torpeza, a iniquidade, estão tudo no Evangelho, citando os nossos dias. E nós, né, ficamos naquela negociata infinita e não assumimos posição, né? E o Evangelho é verdadeiramente assumirmos uma posição. Então, para aquele que nos ouve, até para aquele que nos acompanha, né, nós somos órfãos, nós estamos entregues a um destino horrível, que nem aquele que está ali fora? Ou de repente nós temos, digamos assim, uma parentela, um legado, nós temos um DNA, né, que tu colocou, que DNA é a nível físico, mas, né, então nós temos assim uma ligação com o Criador? É claro que temos.
E essa ligação, ela funciona 24 horas por dia, Exatamente, no mínimo. exatamente. Por isso que já foi dito, eu acho até antes de Jesus isso, e Jesus repetiu várias vezes, que Deus é Deus de vivos e não de mortos, porque todos vivem para Deus. Ou seja, vivos para Deus é estar fazendo a vontade de Deus, Trabalhando na obra. trabalhando na obra, tanto como engenheiro como servente, cada um fazendo o seu melhor dentro daquilo que pode. E na questão do evangelho, que nós vimos que eu vou abrir numa parte específica, eu vou abrir no capítulo 6. 6, né? É. Que é o Cristo Consolador. E vou ler umas palavrinhas de Jesus, que é bem no início, para nós ilustrar tudo aquilo que nós estamos falando, né? A todos vocês aí que nos ouvem. E que, inclusive, esse capítulo é um dos mais curtos que tem. Eu acho que é o mais curto. É o mais curto que tem. Quem quiser consegue ler hoje ele. Sim. 4 páginas. E o interessante, veja bem, o interessante desse Cristo Consolador, Antônio, é que ele tem 1, 2, 3, 3 mensagens do Espírito de verdade. Não, Não, 4. 4. Ele tem 4 mensagens do Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade é o Espírito da Verdade. Né? O que é o Espírito da Verdade? É a essência de toda a verdade. É o princípio de toda a verdade. Por onde vem, cabe a cada um ter olhos de coração, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir de quem teria dito isso. Analise o conteúdo, né? Que tipo de espírito teria falado isso? Mas vamos se libertar desse espírito e vamos ficar nesse outro espírito, que é Jesus, né? E que Jesus diz assim: se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Veja bem, o Evangelho, né? O Evangelho e a própria pessoa de Jesus naquela época era o Consolador. Era o Consolador prometido, né? Então, Jesus foi tido naquela época como, como é que nós poderíamos dizer, o modelo, né? A personificação da fé, da esperança aos pobres, aos deserdados, aqueles que estavam sofrendo. Ele veio trazer isso. Porque os ricos, os poderosos não estão nem aí, que nem hoje. Mas já naquele tempo, ele veio trazer essa mensagem grandiosa de esperança. Então ele diz assim: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E aí eu, né, vou pedir ao meu Pai, porque Jesus, ele não ia ficar fisicamente, eternamente conosco. Ele ficou 33 anos. E foi, né? E aí ele diz: eu pedirei ao meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Vamos ver. A fim de que permaneça eternamente convosco. O que tu acha que seja? Não, e ele bota 2 pontos, né? Para explicar quem é esse Consolador. Depois. Mas a fim de que permaneça eternamente convosco, quer dizer assim, que a partir do momento que tu tem consciência, não tem mais como apagar, tu entende? Tá sempre. A partir do Tá dentro momento de ti. que tu viveu para Deus, a partir do momento que tu entendeu, vai ficar sempre contigo. Ninguém mais vai te tirar isso, entende? Então, a partir do momento que... é que nem andar de bicicleta. Quando tu aprendeu, tu não desaprende. Então, ele diz assim: a fim de que permaneça eternamente convosco. Porque Jesus veio de uma maneira. E esse que ele prometeu veio de outra maneira. Uhum. A fim de que permaneça. O que é permanecer? É estudar, é buscar, é torná-lo vivo dentro de cada um de nós. Que a partir do momento que tu torna ele vivo dentro de cada um de nós, o que acontece? Tu é, né? E quando tu é a representação
de toda a criação, de tudo aquilo que tenho, né? Então ele diz assim, a fim de que permaneça eternamente convosco. 2 pontos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Porque não o vê e não o conhece. Porque ele não está no mundo, na matéria, num dos aspectos da criação. Ele vem da essência de todas as coisas. Então, se tu for procurar no mundo, tateando, olhando, escutando, tu não vai encontrar ele. Personificando em alguém. Exato, tu não vai encontrar. E aí ele fala para os apóstolos, mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Aqui então ele abre um parênteses e ele fala para os apóstolos. Por quê? Conhecê-lo-ei pela presença de Jesus, por tudo aquilo que Jesus fez naquele momento, onde eles vislumbraram todos os, entre aspas, milagres que Jesus fez. Né? Andaram próximo do modelo, né? Exato. Então, eles viram tudo isso, né? No modelo. Uhum. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Olha que interessante. Mas o Consolador, que é o que ele promete, que é o Santo Espírito, né? Que é o Espírito Santo, que é a conexão, né? Que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, então nós vamos aprender todos, e vos fará relembrar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então passa-se um tempo grandioso, né? Jesus veio... 1800 anos. 1800 anos. Assim, para deixar redondo a conta. E aí começam fenômenos no planeta inteiro, que é o fenômeno das mesas girantes, né? Onde que os espíritos começam a cair em cima de todas as cabeças, né? Ou seja, os espíritos atendendo uma ordem maior, que é o que ele diz, né? Meu Pai enviará em meu nome. Os espíritos começam, através de um fenômeno mediunidade, começam a trazer todos os princípios, todos os valores, onde Allan Kardec codifica tudo isso, monta nesses livros, e é interessante falar tudo isso também, que está num livro que Deus, ele não colocou na cabeça de um homem tudo aquilo que ele quer, como hoje essas pessoas inventam uma religião e no dia seguinte montam uma igreja, né? Não é Allan Kardec, não fez nada, ele só codificou, ele organizou, porque quem está falando isso aqui, por exemplo, essas mensagens que estão aqui logo depois disso, vieram através de uma médium. E Allan Kardec, ele só... Em várias cidades, inclusive, né? Sim, em várias cidades. E Allan Kardec só... Organizou elas e, inclusive, de uma forma muito respeitosa, de uma forma assim... ele foi o codificador, então ele não pode alterar, né? Então ele fez isso de uma forma grandiosa. E aí o que acontece? Então, são os nossos irmãos maiores que num tempo profético vieram nos mostrando de uma forma onde os olhos podem ver, entre aspas, né? Onde os ouvidos podem escutar, porque isso aqui é uma ciência, e aquela pessoa que estuda, ela passa a compreender esses fenômenos até então miraculosos, até então difíceis de compreender. Sobrenaturais, né? E através dessas grandes verdades, tu estrutura dentro de ti uma verdade que ela realmente põe a pique, né? Um monte de coisas que estão por aí. Ou seja, vai te dar uma conexão individual criatura-criador, né? Tu não precisa mais de representantes, tu não precisa mais de
de intermediários, tu não precisa mais de alguém que te mostre caminhos, de alguém que te diga o que tu tem e o que tu não tem que fazer. Tu te liberta. Buscai a verdade e a verdade vos libertará. Mas de um lado te liberta e de outro lado te compromete. A doutrina espírita ela é uma ciência de observação, né? Porque tem toda essa parte em que foi trazida pelos espíritos como mensagens e orientações, enfim. E tem a parte do estudo que Kardec, junto com outros, principalmente ele, fizeram na questão do que estava acontecendo, né? Começaram a descrever e a organizar o que era, inclusive, fraude, que não tinha capacidade de se manifestar, de ser, e do que era mediunidade, os tipos de espíritos que vinham até eles, os tipos de médiuns. Então, toda essa organização de estudo, 160 e poucos anos tem isso, é pouquíssimo, né, se nós formos ver, trouxe para nós, de uma forma visível e clara, acontecimentos que sempre existiram. Claro que nessa época a contundência foi muito maior, para nos mostrar a sobrevivência da alma, né? E não morremos. Sim, e dentro de um sistema, só que dentro de uma ciência, né? Mas a ciência o que que é? Vamos falar de uma matemática, né? 2 mais 2 é 4. Sempre. Sempre. E todo mundo sabe. Só que existem situações dentro da própria matemática que ela te exige mais, que nem aquele engenheiro para fazer o cálculo daquela obra. Ele tem que saber mais do que adição e subtração. Uhum. Ele tem que saber questões de gravidade, de carga, de peso, enfim, de dilatação, de termodinâmica. Ele tem que saber um monte de outras coisas. E nós, muitas vezes, nós ficamos naquela, que nem eu brinco às vezes, né, do cara lá, que ele diz assim, pá, mas a matemática já é difícil, né? Por que foram inventados e botar as letras dentro da matemática só para tornar ela pior? Ou seja, se tu quer ficar com aquela matemática 2 mais 2, agora... Não vai muito além daquilo. Exato. Agora, adentrar a uma ciência, tu vai ter que aprender. Né? Tu vai ter que aprender coisas mais do que 2 mais 2. Né? E isso não vai te dar, digamos assim, uma qualidade melhor do que os outros. E sim vai te dar uma responsabilidade maior, porque tu sabe onde é que tu está. Então, a questão do consolador, a questão da herança, a questão do herdeiro, a questão de tu saber onde que tu está e o que tu está fazendo, significa dizer que tu tem que conhecer o Criador, quem que tu é e aonde que tu está. E isso não daquela forma simplória, milagreira, não é nem milagreira, é do Big Bang lá, tipo de uma criação fantasiosa. É uma coisa fantástica. Assim. É uma coisa fantástica, né? Isso não existe. O que existe é todo um sistema tão grande que todo... a gente não fala isso, mas enfim, isso está no livro dos Espíritos, que todo o anjo um dia foi um demônio e todo o demônio será um anjo. Com certeza. É para nós entender a dimensão da obra. O livro dos médiuns, ele até fala, né, na questão de compreensão e desenvolvimento, porque que a gente às vezes sabe, como tu disse, né? Sim. Sabe uma grama e acha que conhece, leu a capa e acha que leu o livro. Então, vai se meter a fazer um murinho e o murinho cai porque acha que já tem capacidade. Mas qualquer pessoa no nosso mundo, para ser, vamos dizer, ter a sua profissão depois de uma faculdade, tu inicia no pré, tu inicia lá no primário. Tu começa o estudo desde a base. Tu não vai direto para a universidade. Não, e o interessante, Antônio, que não é estudar só espiritismo. Não. Entende? Isso aí é só o espiritismo é uma das matérias. É uma das matérias. Né? Ele é uma das matérias. Agora, as outras matérias, elas são também muito importantes. Porque formam a base. Sim, a questão da história, a questão todas as outras são muito importantes. Porque quem vai fazer uma base é tu. Uhum. Né? Tu precisa de conhecimento para te posicionar.
E quanto mais posicionamento, mais correto. Exato. Porque senão a gente vai... E como é que tu vai tirar o pé de um degrau que é sólido, colocando num outro que tu tem dúvida? Tu não bota o pé no outro. E para botar o pé no outro, né? Por isso que não tem como servir a dois senhores, né? E para tu botar o pé no outro degrau evolutivo, tu tem que ter criado nesse outro degrau uma base muito boa. Que é aí que ele fala de construir o reino de Deus dentro de cada um de nós. Dentro de cada um de nós. Até a gente falou antes, assim, a gente ouve às vezes às vezes até fala, né? Vamos dizer assim, vamos se enquadrar. Eu tenho muita fé, acredito muito em Deus. No primeiro acontecimento diferente daquilo que eu estou acostumado, aí entra a queixa, a revolta, o questionamento. Então, cadê aquela muita fé? Na verdade, eu tenho muita fé em mim. E nem em mim. Eu tenho muita fé naquilo que eu acredito. Só que mesmo aquilo ali também desmorona. Então, aquilo ali não me dá sustentação nenhuma. Está na hora da gente aproveitar todo esse percurso que alguns fizeram e estudar esse percurso. Porque isso aí nos dá uma segurança, uma garantia, nos dá uma certeza do caminho que nós estamos seguindo. Que é aquela coisa que nós dizíamos, né? Quem é o anjo? O anjo é uma alma velha. E que entendeu, que estudou e que passou por todos os trâmites, né, de estudo dentro da grande obra, né, dentro da natureza. E o que a gente diz das crianças, né, que eles são meio endiabrados, né, da criança. Por quê? Porque eles são crianças. Eles ainda não conhecem, né? Por isso que a gente sempre fala, e até nós estamos no nosso horário, que a gente fala, tudo que está acontecendo ali fora, né, é por ignorância ou por maldade? É por ignorância. Por quê? Se nós tivéssemos consciência das coisas, nós não faríamos. Então, existe maldade? Existe. Mas a maioria das pessoas faz o que faz porque são crianças espirituais. Mas veja bem, para todos nós que somos crianças espirituais, né? Temos um Pai que nos ampara, temos um anjo da guarda que nos vela incessantemente, e temos uma estrutura espiritual nas nossas costas, né, dos nossos irmãos mais velhos, que torcem, velam e trabalham através de nós. Então, quer dizer, nós somos pessoas abençoadas e nós temos desenhado no nosso futuro, né, coisas espetaculares. Só que momentaneamente estamos vivendo isso para testemunharmos, para mostrarmos filhos de quem somos. Essa é a grande verdade. Então, que a gente possa... Por isso que Jesus dizia, todo sofrimento, todo sacrifício é agradável ao Senhor. Então, que a gente guarde no nosso coração essa mensagem, né, de força, de trabalho, de fé, de esperança, mas compreendendo quem é Deus, quem sou eu, e dentro da obra de Deus, o que eu devo fazer, né? De minha parte, um grande abraço. Obrigado a todos pela companhia desse sábado. E eu quero deixar como sugestão, leiam esse capítulo, o Cristo Consolador, capítulo 6. Ele tem 4 páginas, é muito rápido. E sintam o bem-estar que ele causa quando a gente começa a ler esse tipo de estudo aqui. Sintam o bem-estar que ele causa e mais. Através disso, as dúvidas que surgirem, reportem para nós sábado que vem, para a gente poder tornar esse debate mais dinâmico, tá bom? Obrigado a todos.